Dimorfismo sexual. O que é isso? Qual a sua importância? O que faz homens parecerem homens e mulheres parecerem mulheres? E qual é a relevância deste assunto em sua atratividade facial? Neste vídeo, falaremos sobre este assunto com o maior número de detalhes que eu consegui trazer aqui. Então, acompanhe até o final para aproveitar toda a informação que preparei para você. Seja bem-vindo. Você está no canal Olho de Caçador. Na biologia, dizemos que existe dimorfismo sexual quando encontramos características diferentes entre os dois sexos que não sejam sexuais. Essas diferenças podem envolver o tamanho médio, cores ou até mesmo acessórios usados, geralmente pelo macho, para impressionar as fêmeas e aumentar suas chances de reprodução. Um exemplo intrigante é o do pavão. A cauda enorme do pavão macho é um enorme estorvo, sendo pesada, diminuindo a agilidade do pavão e tornando mais fácil para um predador caçá-lo. Só que para as fêmeas, essa característica é muito atraente. Pavões com caudas maiores terão sempre mais chances de se reproduzir em relação aos concorrentes com caudas pequenas. Dimorfismo existe entre muitas espécies, mas não em todas. O oposto do dimorfismo é o monomorfismo, que é quando macho e fêmea são indistinguíveis por características não sexuais. Será que existe essa questão do dimorfismo entre humanos? Homens e mulheres são iguais? Pois bem, em geral, homens são mais altos, mais fortes, inclusive quando a altura entre o homem e a mulher é igual, com maior capacidade respiratória, cardíaca, o que se reflete no desempenho dos esportes. Além disso, homens têm voz mais grossa, mais barba e mais pelos corporais. Por outro lado, mulheres têm melhor visão periférica, conseguem reconhecer melhor emoções do rosto, lidam melhor com várias tarefas ao mesmo tempo e têm maior capacidade de influenciar outros indivíduos. Por isso, homens e mulheres não são iguais, o que não significa que um seja superior ao outro. Apenas são diferentes. De qualquer forma, além da barba, existem características relacionadas ao rosto que sejam dimórficas? Existem características que façam com que um rosto pareça mais masculino ou mais feminino? Vamos conversar bastante sobre isso. Na figura que você vê em tela, é possível visualizar de forma bem clara que quanto mais próximo da esquerda está o rosto, mais masculino ele será. Quanto mais próximo da direita, mais feminino. Não são características isoladas. Elas se complementam e uma característica influencia outras em algum nível. A forma mais simples de você ter uma noção se o seu rosto é mais masculino ou mais feminino é posicioná-lo nessa figura. Você vê que a mandíbula fica mais larga e mais definida, porque a gordura corporal diminui. As sobrancelhas ficam mais grossas e mais próximas dos olhos. Os olhos ficam mais fechados e compactos, como se estivessem mirando um alvo. Os lábios ficam um pouco menores e o nariz fica menos redondo. O queixo também muda o formato, ficando mais largo e reto. Além disso, o pescoço fica mais grosso. Outra característica que impacta o dimorfismo é o ângulo goníaco, ou ângulo gonial, como você preferir chamar. Os ângulos goniais baixos são mais masculinos e os ângulos goniais altos são femininos. Agora deixe-me mostrar um exemplo de ângulo goníaco baixo e alto. Henry Cavill e Ian Somerhalder têm ângulos goníacos baixos e Sean O'Brien tem um ângulo goníaco alto. Ramos longo. Ramos é essa primeira linha que forma o ângulo goníaco. Os homens tendem a ter ramos longos. Um bom exemplo de ramos longo é Jorge Del Rio, e de ramos curto é Timothée Chalamet. Testa inclinada para trás. David Gandhi tem uma testa inclinada para trás, que é muito dimórfica, e Matt Bomer tem uma testa plana e mais achatada. Ângulo nasofrontal. Novamente, David Gandhi tem um ângulo nasofrontal baixo, que é muito dimórfico, e Chico Lakowski tem um ângulo nasofrontal alto, o que é mais feminino. Terços faciais. Nos homens, a proporção do terço inferior deve ser a mais elevada. Isso significa que sua mandíbula deve superar ligeiramente as outras duas proporções faciais. O melhor exemplo de terço facial masculino ideal é Rodrigo Guirao Dias, pois sua proporção de terço inferior é a mais elevada. Inclinação cantal mais neutra, muito embora uma inclinação cantal positiva seja muito atraente. David Gandhi tem uma inclinação cantal alta e Tom Cruise tem uma inclinação cantal ideal, ou seja, mais neutra. Proporção altura e largura. Nos homens, essa proporção tende a ser maior do que no caso das mulheres, que têm crânios menores. O melhor exemplo de proporção é Jorge Del Rio, enquanto Tom Holland tem proporção não tão boa.
Os homens tendem a ter mandíbula mais larga. Além disso, um queixo quadrado e grande, mas deve estar na faixa ideal. Um bom exemplo é Matt Bomer, e um exemplo de queixo pequeno é Johnny Depp. Pescoço grosso. Um pescoço grosso, mas sem exageros, sempre ficará melhor nos homens. Cameron Allorian e Jorge Del Rio são bons exemplos de pescoço grosso. Sobre isso, eu cheguei a fazer um vídeo sobre treino de pescoço. Porém, por não ter ido tão bem entre o público mainstream, deixei o vídeo restrito para membros. Inclinação das sobrancelhas. Como homem, a inclinação das sobrancelhas deve existir, mas não pode ser muito alta, pois as mulheres tendem a ter sobrancelhas arqueadas e bem mais inclinadas. Cameron Allorian tem sobrancelha baixa e ideal, enquanto Cristiano Ronaldo tem uma sobrancelha mais alta. Uma boa linha do cabelo e uma boa largura bitemporal, já que uma largura bitemporal alta é um sinal de maturidade. Um exemplo de linha fina masculina e largura bitemporal é Tom Cruise. E um exemplo de linha feminina e largura bitemporal é Akshay Kumar. Além disso, ter alguns pelos faciais aumenta sua pontuação de dimorfismo. Como Jordan Barrett não tem pelos faciais, ele certamente perdeu alguns pontos aqui. Até que ponto ter um rosto dimórfico é essencial? Falei sobre isso em outro vídeo, sobre o caso do Chico Lokowski, que tem várias características femininas, mas ainda assim é considerado um dos homens mais bonitos da atualidade. Você pode incorporar características masculinas ao seu rosto através do milling e shewing, desenho de sua sobrancelha, perda de gordura corporal e preenchimento facial no que couber. Mas procure buscar harmonia em tudo que fizer e nunca, jamais, pareça muito artificial. Quanto mais natural e estético você parecer, melhor será o efeito final. Se gostou, deixe seu like e se inscreva e confere os links aí na descrição e no comentário fixado. Aparência não é vaidade, aparência é necessidade.